bem-vindos ao primeiro programa Papo com João e Papo com Povo. No programa de hoje vamos entrevistar o jogador Vitor Matos Cardoso, jogador de Sapucaia, que hoje nos representa no outro lado do mundo, a Tailândia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater esse papo aí, João. Primeiramente, Vitor, quem é Vitor Cardoso? Vitor Cardoso é um homem, hoje um homem formado, pai de família, humilde, tranquilo, que foi criado, nasceu e criado aqui em Sapucaia. Graças a Deus, tenho bom orgulho de ser daqui. Um cara família, nas horas vagas gosta de ficar em casa com a família, de curtir o filhão, de curtir a esposa. Esse é o Vitor. Ô Vitor, como foi o seu apaixonar por futebol? Foi de profissionalismo ou de criança? Não, desde criança. Minha mãe fala que desde criança eu já pegava bola, as pessoas me davam bola de presente, né? E daí desde criança a gente fazia com que brincava de bola ali com meus primos, e isso já criou em mim aquela paixão, aquela vontade de se tornar profissional. Como foi aquele apoio em família, apoio por patrocínio, apoio pela população? Não, foi bacana, foi assim, Sapucaia na época, né, tinha o seu Zé Soares, que sempre participou, sempre incentivou os jovens aqui, e foi com a família, obviamente. Meus pais me incentivaram muito, nunca me puxaram para trás, apesar de sair muito cedo de casa. Mas foi isso, a cidade, os amigos, a família incentivou muito, e eu sempre tive um foco, o sonho de ser jogador. Então, assim, com esse incentivo e as oportunidades que várias pessoas me deram aqui em Sapucaia e fora, isso fez com que eu me tornasse profissional. Vitor, para você, qual foi a sua conquista, a maior conquista antes de ser jogador? Cara, para mim é boa pergunta. A maior conquista antes de ser jogador, para mim, eu acho que foi esse cara de família, esse cara tranquilão, esse cara que sempre respeitou o próximo. Eu acho que esse para mim foi a maior conquista. E eu acho que até o legado que meus pais sempre deixaram para mim, né? Graças a Deus eles ainda estão em vida, mas eles sempre passaram para mim por respeitar o próximo. Eu acho que essa é a minha maior conquista, o respeito ao próximo. E a sua conquista como jogador? Não, como jogador, graças a Deus, o Papai do Céu me abençoou bastante, porque eu tenho algumas conquistas, mas eu acho que, sem dúvida, eu acho que o título da Thai League, né, que é o título, como se fosse um brasileirão aqui, né, como o melhor jogador do campeonato, o melhor zagueiro, o melhor jogador, artilheiro do time, apesar de ser zagueiro. Então, assim, eu terminei como artilheiro do time. Então, acho que essa, profissionalmente, acho que foi a minha maior conquista. Você, antes de chegar na Tailândia, passou por vários clubes brasileiros. Sim. Quais deles? América, primeira camisa em São José, Cerâmica no Rio Grande do Sul, América, Duque de Caxias, Campinense e Esportivo no Rio Grande do Sul, Campinense na Paraíba, Operário do Paraná, Duque de Caxias no Rio. Acho que foram esses aí. A sua escolinha de futebol, qual foi em Sapucaia? Aqui antigamente tinha CBF, bastante tempo isso. Tinha CBF, era uma escolinha, a gente tinha que vestir o colete, o short da CBF também, feito pelo Zé Soares, né, na época. E foi a escolinha ali do Mangueira mesmo, conheci no Mangueira como toda criança sapucaense. Todo mundo que fala em Vitor Cardoso fala em palavras de consideração, orgulho, humildade. Você considera que essas palavras é você em pessoa? Pô, eu fico lisonjeado em escutar isso, sinceramente. É o legado que também eu quero deixar para o meu filho Benício. É exatamente isso, que as pessoas olhem para mim como um ser humano, como um cara que respeita, como eu disse, um cara que tem muito orgulho da cidade de onde veio. Todo mundo que eu jogo, todo mundo conhece Sapucaia, porque eu falo muito de Sapucaia, então acho que define sim, cara. E eu agradeço, né? Pra quem você perguntou, eu agradeço, de coração. Um monte de gente, qualquer um se fala de Vitor Cardoso é humildade, consideração. Obrigado, irmão. Eu agradeço de coração. Sua família é toda aqui de Sapucaia mesmo? Toda, assim, primeiro grau toda de Sapucaia. Seu pai Adilson? Meu pai, minha mãe, tio, tia, tudo de Sapucaia, de primeiro grau. Segundo grau a gente tem parentesco em tudo quanto é lugar, né? Mas de primeiro grau, sim. Hoje o futebol é representado pela palavra racismo, por casos igual ao do Vinícius Júnior.
Você acredita que o esporte pode perder esse prazer de assistir e praticar por causa desses atos? Não, sem dúvida. Eu acredito que... Eu tenho uma dificuldade de entender como uma pessoa pode cometer um crime desse. Por causa da cor da pele, por causa, talvez, da situação de onde ele veio. Então, assim, eu tenho até dificuldade, mas na verdade, é raiva e ódio. É o que eu sinto, que eu acho que é absurdo. Eu acho que todo mundo sente quando vê uma situação dessa. Chega até a me arrepiar de falar, porque eu não sei qual seria a minha reação se eu estivesse naquele momento de que ele foi ali, sofreu racismo. Eu não sei, eu acho que eu perderia o controle. Porque isso pra mim é absurdo, é ridículo. Racismo não tem que existir, ninguém tem que ser conhecido pela cor da pele, pelo estereótipo. Com certeza isso não tem que acontecer. E na Tailândia, já viu algum caso sobre racismo? Vou te falar que lá é muito menos do que na Europa, do que aqui no Brasil. Lá é muito menos, mas infelizmente tem, né? Infelizmente. É o que eu digo, né? Pessoas idiotas tem em todos os lugares. Desculpa a expressão, mas é isso que a gente tem que falar, né? É verdade. Na sua época, a valorização do esporte no Sapucaia é a melhor que é hoje? Hoje eu vejo um movimento muito bacana aqui em Sapucaia. Vejo um movimento muito bom mesmo, de esporte, tanto no Mangueira quanto a própria prefeitura vem fazendo. Mas na minha época, por causa também que não tinha tanta questão da digitalização, não tinha um celular, então a criança só ia jogar bola, ia pra rua, entendeu? Então eu acho que a minha galera, a juventude na época se mobilizava mais pro esporte. Não pelo incentivo ou outra coisa qualquer, mas a juventude se mobilizava mais, entendeu? Hoje tem a questão de videogame, celular, aí talvez a juventude fique um pouco mais preguiçosa, mas eu vejo um movimento bem bacana no dia de hoje. Vitor, você já ajuda em projetos sociais? Então, é uma das coisas que eu sempre falo, eu ajudo não só em projetos sociais, e eu evito falar porque eu acho que não cabe a mim eu estar aqui mostrando, falando. Mas assim, um exemplo, ano passado eu distribuí quase 150 cestas básicas aqui em Sapucaia. E esse ano eu vou distribuir mais 100. Mas eu não gosto de ficar falando porque eu não quero trazer isso pra mim. Porque muitas pessoas podem confundir. Tá fazendo bem ou quer aparecer, entendeu? Então eu fico na minha, mando outras pessoas que não tem nada a ver comigo entregar, para justamente as pessoas não relacionar o meu nome. Entendeu? Mas eu participo sempre. É uma honra, um prazer, uma satisfação participar. Alguma vez já passou pela sua cabeça em abrir alguma instituição de ajuda em Sapucaia? Já, vou ser bem sincero, já. Só que assim, é muita burocracia. O Brasil é muita burocracia, muito burocrático. Mas sem dúvida, já passou a abrir aqui em Sapucaia alguma coisa, sem dúvida. Algum momento passou pela sua cabeça em voltar a jogar no Brasil? Sim, sempre passou. Inclusive eu tive algumas, não propostas, mas conversação. Uma época, acho que 2018, com o Sport, Recife, e algumas coisas assim. Mas eu tenho uma carreira muito estabilizada na Tailândia, então assim, pra mim hoje voltar, eu acho que é quase impossível. Aquele jogador que você se espelha? Jogador que eu me espelho? Cara, bacana essa pergunta. Jogador que eu me espelho... Rapaz, difícil, cara. Porque assim, eu tenho um ídolo que é o Zico. Profissional. Na vida, meu pai é meu ídolo, assim, sem dúvida. Mas um jogador que eu espelho, assim, hoje em dia, Cristiano Ronaldo pelo profissionalismo, foco. Eu acho que o Cristiano é a determinação, é isso aí. E o seu clube de paixão brasileiro? Então, eu evito falar, né? Meu clube de paixão, deixo aí. Tá até rouco hoje. Então, não sei porque ontem teve Fla-Flu. E aí eu evito mas eu tô rouco hoje, será por quê? Quando recebeu a proposta para ir para Tailândia, qual a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Rapaz, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi aonde é a Tailândia. Perguntei minha mãe, Tailândia, aonde que é? Vamos olhar no Google. E aí eu liguei para alguns brasileiros, o brasileiro falou, é um país maravilhoso, seguro, tranquilo, pode vir. E daí começou tudo. Você se arrepende? Não, pelo contrário. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter me colocado na Tailândia. Hoje eu e minha família, nós somos apaixonados pela Tailândia. Amamos muito aquele país, o povo. E assim,
eu saio na rua, é ser reconhecido, as crianças chamando de ídolo, não tem como tu não gostar do local. Graças a Deus hoje eu tenho um reconhecimento lá, pô, as crianças me chamam de ídolo, falam que eu sou ídolo delas. Então assim, eu sair de Sapucaia e ser ídolo em outro país totalmente com cultura diferente, pô, é uma honraria pra mim. Pegando esse ponto, como você se sente em ser espelho para outras gerações? Não, eu me sinto muito, isso aí é uma das coisas que me emociona e assim, me dá muito orgulho assim, de ver igual o Dedé falou ali pra mim, a questão do meu filho se espelhar, pô, meu filho se espelha em você, te admira demais. Então assim, graças a Deus eu consegui passar isso. É o que eu quero que meu filho também passe, é o que eu quero passar para o meu filho. Ser um bom ser humano, respeitar o próximo. Então assim, quando eu vejo isso acontecendo, as pessoas se espelhando em mim, em bons motivos, isso é um dos meus maiores troféus, sem dúvida. Qual a sua maior dificuldade que você já passou na vida profissional? Dificuldade? Eu acho assim, cara, eu tenho um pouco de dificuldade de falar a dificuldade que eu passei, porque eu sei de histórias muito piores que a minha, então, entendeu? Então assim, eu ficar aqui falando, eu comi arroz, feijão e a batata frita todo dia, porque eu não tinha dinheiro, porque era o que tinha na casa, no alojamento. Eu acho que, pô, tem gente que, assim, eu tive alguma dificuldade, mas tem gente que teve muito mais dificuldade que eu, entendeu? E conseguiu também o objetivo, mas eu tive algumas dificuldades, que é moradia, alimentação, ficar longe da família, não ter dinheiro para... Tu tá doido, passa na frente de uma hamburgueria, tu quer comer um hambúrguer, tu não tem um dinheiro, mas você tranquilo. Como que foi se adaptar a um país totalmente diferente na cultura, no esporte praticamente, totalmente sim? Cara, foi complicado no primeiro mês. O primeiro mês pra mim foi complicado. Eu perdi 5 quilos por causa da alimentação, assim, a língua, é complicado. Mas o brasileiro tem essa facilidade de se adaptar, sem reinventar. E eu não fui diferente, eu me adaptei e me reinventei rápido. E falar com o árbitro pelos primeiros jogos, como foi difícil? Pô, gesto, só falava com a mão. Falta, pau. Aí vai aprender algumas palavras ou outras. E aí depois começa e curioso essa do árbitro, é que hoje são tantos brasileiros lá também, que quando a gente fala um palavrão, porque no jogo não tem como, vai sair um palavrão ou outro. De qualquer jeito. Em português, eles olham pra você e falam, tipo assim, eu entendo esse palavrão, eu entendo. Então foi complicado, mas a gente se adapta também. Última pergunta. Como você se sente realizado chegar até aqui, onde você chegou? Não, sem dúvida. Eu digo assim, muitas pessoas pensam que a realização no futebol é jogar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, jogar em time grande. E assim, eu vivendo a realidade do futebol, eu tenho certeza que a realização de um atleta profissional é virar profissional de futebol, porque é muito difícil. Tu imagina, hoje o Brasil tem 240 milhões, não sei quanto, exato. 250 milhões, deve ter 100 milhões, sei lá, a metade homens. Todo mundo nasce querendo ser jogador de futebol. Todo mundo nasce querendo ser jogador de futebol. Quando eu realizei esse sonho, eu não teria por que não me sentir realizado. Então assim, eu sou agraciado por Deus, abençoado, e tenho muito que agradecer Ele todo santo dia por estar nessa profissão, por ter realizado o sonho de ser jogador de futebol. Tem muitos jovens assistindo o Papo com o João e Papo com o Povo. Qual mensagem você traduz, manda para eles que estão te admira tanto e querem ser jogador um dia? Não, o que eu tenho para falar para vocês é: continue buscando, não só para ser jogador, mas qualquer outra profissão, que você seja o melhor, dê o seu melhor, que com certeza você será feliz naquilo que você está fazendo. Em relação a quem quer ser jogador, tenha foco, dedicação, que você consegue. Muito obrigado, Vitor. Valeu, João. Satisfação, obrigado pelo convite. Fui lá convite. convidar ele na casa dele, bati um papo com ele, aceitou na hora. Não, muito tranquilo. Obrigado. É uma satisfação para mim, obrigado aí. Seu primeiro, né? Primeiro. Pô, sem dúvida. Uma honra para mim também. Esse foi o primeiro programa Papo com o João, é Papo com o Povo. A conversa boa do melhor jeito. Esse é Vitor Matos Cardoso, o jogador que nos levou para o outro lado do mundo. Muito obrigado. Falou.